O assunto ainda é um tópico cheio de estigma. Às vezes grupos privados investigam um pouco, ou então a questão volta ao interesse público, mas o assunto morre depois de algumas declarações genéricas pelo governo por militares. O interesse público sobre a questão é em geral ridicularizado ou ignorado. Então não é à toa que a ideia de que existe um segredo sendo ativamente escondido nessa história surgiu. A hipótese mais mundana é que OVNIs são um ou mais fenômenos naturais ainda desconhecidos, que conseguem enganar radares e humanos. Mas se é só isso, então por que OVNIs viraram tabu? Porque nos anos 1950 a comunicação do exército americano transformou OVNIs em tabu, com medo de eles serem um ataque psicológico soviético. E desde então ninguém teve a boa vontade de olhar a questão de forma séria e honesta. Essa eu diria que é a versão menos conspiracionista possível de OVNIs e da relação do governo com OVNIs. Dito isso, existem indícios de que pelo menos alguns grupos dentro da inteligência americana investigaram OVNIs mais a sério por conta própria, como os grupos dirigidos por Posony e pelo Shadwell. Além disso, os militares americanos provavelmente mantiveram contato com alguns grupos privados que estudavam OVNIs durante os anos 50 e 60. E se algum desses grupos de estudo chegou a algum resultado, isso nunca veio a público. Então aqui eu vou endossar um pouco as conspirações. Até porque se nós quisermos olhar para o fenômeno de OVNIs do ponto de vista social, as conspirações são um grande aspecto deles. Se existe algum tipo de conspiração em torno de OVNIs, se existe algum segredo sendo guardado, ele está sendo muito bem guardado. Nenhuma evidência direta do segredo veio a público, tudo que existem são relatos e relatos que muitas vezes são inconsistentes entre si, ou que apontam coisas que não podem ser provadas, ou até relatos que incluem mentiras comprovadas, tipo aqueles aliens americanos de algum tempo atrás. Então, se nós realmente temos um segredo aqui, ele é muito bem guardado. E para um segredo ser muito bem guardado, ele precisa ser guardado por poucas pessoas. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, Bletchley Park era um esforço de guerra secreto na Inglaterra envolvendo 2.000 pessoas. E lá eles desvendaram o código de comunicação da máquina Enigma e meio que venceram a guerra no processo. Historicamente, esse foi um dos segredos mais bem guardados da história. E a Alemanha nunca descobriu que a criptografia deles foi quebrada. Mas repórteres ingleses e espiões soviéticos descobriram o que se passava por lá. 2.000 pessoas eram simplesmente pessoas demais para guardar um segredo complexo. Então, se tem algum segredo realmente sério sobre OVNIs, ele provavelmente é guardado por dezenas ou no máximo algumas centenas de pessoas. O segredo não poderia envolver nenhum órgão grande como a NASA e provavelmente não incluiria nenhum cargo com grande exposição pública. Na verdade, como o projeto Manhattan deixou claro, cientistas são péssimos em guardar segredos. Se você quer guardar um segredo bem guardado, você quer minimizar o número de cientistas envolvidos. Um detalhe importante é que os Estados Unidos têm mecanismos para criar projetos ultra secretos com um número extremamente limitado de pessoas envolvidas. Esses são os chamados Special Access Program. Alguns desses programas não são nem informados ao presidente americano, e inclusive o governo americano já teve vários debates sobre projetos secretos consumindo grandes quantidades de dinheiro com basicamente zero supervisão pública. E só pra deixar claro, eu não estou afirmando que o governo americano sabe que OVNIs são aliens e estão escondendo isso de todo mundo. Mas existem mecanismos no governo americano para guardar um segredo bem sério. Inclusive, Richard Doty afirma ter espalhado boatos de aliens e OVNIs para encobrir testes de aviões secretos do governo americano, que é basicamente o oposto da conspiração usual. O relato dele não é especialmente confiável, mas esse é o ponto. Não dá para chegar a nenhuma conclusão do que exatamente o governo americano sabe ou não sabe se baseando apenas em relatos de pessoas. E o mesmo vale para a relação que os outros governos têm com OVNIs. Talvez o principal argumento para a existência de algo a mais por trás dos OVNIs seja o interesse de figuras públicas que não têm nada a ganhar insistindo na questão. E provavelmente o exemplo mais óbvio disso é o consultor político John Podesta, que trabalhou para vários presidentes americanos e foi chefe de gabinete da Casa Branca durante a presidência Obama. John Podesta afirma que a sua maior falha como chefe de gabinete foi não conseguir trazer o assunto de OVNIs mais à luz do dia. E ele frequentemente aponta o seu interesse pessoal em esclarecer o que o governo americano sabe sobre OVNIs. E para deixar claro novamente, John Podesta é um cara que elege presidentes americanos como profissão. Ele não tem nada a ganhar por se associar com possíveis conspirações. Na verdade, esse interesse dele provavelmente mais atrapalha do que ajuda na carreira dele. E John Podesta não é o único. O interesse oficial e declarado em OVNIs parece ter ressurgido nos últimos anos. Até a Marinha Americana, que tradicionalmente é bem reservada sobre essa questão, tornou mais simples reportar observações de OVNIs nos últimos anos.
Não dá para garantir que os Estados Unidos estão guardando um segredo que vai mudar o mundo, mas também não dá para garantir que não. E esse é o problema apontado por figuras como Podesta. Falta transparência e coordenação na questão. E esse problema fica tão gritante que mesmo alguém que assumiu o cargo de chefe de gabinete da Casa Branca é incapaz de descobrir a verdade, ou se sequer existe uma verdade para ser descoberta. E isso nos leva ao Comitê de Estudos Independentes de UAPs da NASA de 2023.